noite, queridos. Uma alegria muito grande voltar aqui. Pastor Joveci, quanto tempo faz que eu estive aqui? Também não lembra. Faz um bocado de tempo. E depois de... Pois é, também não tem mais o que cair, né? A próxima vez que eu vier aqui, eu vou querer estar no prédio novo. Tá bom? Aí vai ser gostoso, né? Uma alegria grande estar com vocês, queridos. Essa semana foi uma semana muito abençoada e muito cheia. É a última vez que eu prego, foi corrido. E eu confesso para vocês que os anos começam a pesar e a gente fica cansado. Mas é sempre uma alegria abrir a palavra de Deus, principalmente para auditórios que estão atentos. E eu fiquei bastante grato ao Senhor, porque em cada lugar que eu estive esses dias, eu tive pessoas que estavam atentas à palavra de Deus. Não existe coisa mais gostosa para o coração de um pregador, de ver que a palavra de Deus está sendo assimilada, está sendo absorvida. E então é muito gratificante isso. Nessa noite eu gostaria de meditar com vocês sobre Hebreus 11, 4. Hebreus 11, 4. Nós queremos falar sobre Abel adorando por meio de fé obediente. Diz o texto bíblico: pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior, excelente, mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. O teólogo, escritor e comentarista James Moffat, ele disse em um dos seus livros: a morte jamais será a última palavra da vida de um homem. Na verdade, seja ele justo ou ímpio, ao partir desse mundo ele deixa uma mensagem. Talvez seja algo que crescerá e se espalhará como um câncer ou veneno. Ou talvez seja algo que deixará uma fragrância de um perfume ou o desabrochar de uma bela flor que permeia a atmosfera exalando bênção. Em outras palavras, os seres humanos mortos contam histórias. Partem desse mundo deixando um legado. Como o apóstolo Paulo, que nós conhecemos tão bem, ou como um Nero, que matou a sua própria mãe. Desde que haja alguém para ouvir, eles terão algo a dizer. Abel, da segunda geração de seres humanos desse mundo, fala há milhares de anos, tendo algo a nos ensinar hoje, ao ser humano que é moderno, que é sofisticado, que é tecnológico. Ele viveu numa era distante, numa cultura bem diferente da nossa, e certamente possuidor de bem menos luz com respeito a Deus do que nós hoje. Mas o que ele tem a dizer para nós hoje é bem mais relevante do que qualquer informação que nós possamos ler nos jornais, nos livros ou na internet. Sendo o primeiro de uma longa linhagem de pessoas fiéis presentes a esse texto aqui de Hebreus capítulo 11, pessoas que são conhecidas como pessoas que tiveram fé
em Deus, uma fé firme. Abel ilustra para nós um mais puro tipo de fé, que claramente se distingue na salvação das pessoas, do que aquelas que pensam que nós podemos praticar obras para sermos salvos. Essa distinção era o que os leitores de Hebreus precisavam enxergar com urgência. Por isso o autor de Hebreus, primeiro ele vem com uma série de doutrinas falando sobre a excelência do Senhor Jesus Cristo, e ele intermeia isso com alertas sobre o perigo de nós não enxergarmos o Senhor Jesus devidamente por quem Ele é. E aí ele chega a esse texto que ele vai ilustrar como é que essas pessoas tiveram a sua fé e ela os salvou, por causa da crença no Senhor Jesus, por causa da obediência à palavra de Deus. Eles, como nós hoje, precisavam receber, perceber, desculpem-me, que desde o princípio da raça humana, a fé é a única coisa que Deus haverá de aceitar para salvar o homem pecador. Adão e Eva não puderam ser marcados por fé, como seus descendentes. Eles haviam visto Deus face a face, tiveram comunhão com Ele, falaram com Ele. Eles viveram no jardim que era o próprio paraíso. Até pecarem, eles jamais tiveram necessidade de ter fé, pois eles viviam na própria luz de Deus. A necessidade deles de fé só passou a existir após pecarem. Já seus filhos, por outro lado, foram quem teve necessidade de fé no sentido mais pleno. Abel foi o primeiro homem de fé. E é importante nós percebermos que a fé de Abel tem a ver com a sua salvação. A fé de Abel conduziu a 3 realidades progressivas, digamos assim. O genuíno sacrifício apresentado, a verdadeira justiça obtida e o legítimo testemunho dado. Deus expulsou Adão e Eva do jardim do Éden por causa do pecado que cometeram. O pecado rompeu a comunhão deles com Deus e confiscou deles o direito que eles tinham à presença de Deus. Mas mesmo antes de serem expulsos do jardim do Éden, pelo juízo de Deus, falando a Satanás na presença de Adão e Eva, o próprio Deus prometeu que haveria um caminho de volta. Na condenação de Satanás residiria a própria solução para o pecado do ser humano. O texto em Gênesis 3,15 diz assim: porém inimizade entre você e a mulher, disse Deus à serpente, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Ou seja, aquele que nasceria da semente da mulher, o Senhor Jesus Cristo, ele conquistaria e asseguraria a futura destruição de Satanás ao morrer na cruz, e com isso libertando a humanidade da maldição do pecado. Da própria maldição de Deus à serpente, surgiu a promessa do Redentor. Enquanto o juízo estava sendo executado para a serpente espiritual, Satanás, misericórdia estava sendo ofertada ao homem pecador. Houve uma única mulher na humanidade que engravidou sem ser fecundada pelo homem. Foi a mãe de Jesus, Maria.
O Espírito Santo, conforme deixa claro Mateus 1:20, colocou essa semente no ventre da mulher, e ela deu à luz a Jesus, o Salvador prometido. E com isso, apenas a vinda do Redentor, não apenas a vinda do Redentor, mas também o seu nascimento virginal, ou seja, ele nasceria, o Senhor Jesus, sem pecado. E foi profetizado isso logo no primeiro livro da Palavra de Deus. Tudo isso a gente tira lá de Gênesis. É interessante que, pelos comentários de Eva no nascimento de Caim, é possível concluirmos que ela achava que seu primogênito era o Redentor prometido. O nome dele quer dizer obter, receber algo. Ao dizer no nascimento de Caim, adquirir um varão com o auxílio do Senhor, é como se ela dissesse, adquirir o varão prometido, ele está aqui. Mas ela estava errada, pois ele se tornou o primeiro assassino da humanidade. Atente para o fato que nenhum descendente de Adão poderia ser o Salvador prometido. Pecadores só têm a capacidade de gerar pecadores. Os descendentes de Adão jamais poderiam oferecer a vida deles mesmos a outros, porque eles possuíam um pecado que eles haviam herdado desde o seu primeiro pai, Adão. Há comentaristas que arriscam dizer que Abel foi gêmeo de Caim. Uma sugestão um tanto estranha, uma vez que nenhum elemento de tempo se interpõe entre o nascimento de ambos, lá relatado em Gênesis 4, 1 e 2. Tenha Abel sido irmão gêmeo de Caim ou não, dessa vez Eva acertou em cheio quando ela deu o nome para Abel. Abel quer dizer sopro, ou fraqueza, ou vaidade, carregando a ideia de brevidade de vida que ele teve. Por causa da inveja do seu irmão, a vida de Abel certamente foi breve. Abel era pastor de ovelhas e Caim era agricultor. Ambos foram concebidos após a queda dos seus pais. Portanto, eles nasceram fora do jardim do Éden. Ambos nasceram em pecado, ou seja, nasceram carregando a semente de pecado de seus pais. Foram o segundo e terceiro homem a viver nesse mundo. Eles viveram e agiram como toda a humanidade desde então. Eles possuíam a mesma natureza, as mesmas capacidades, as mesmas inclinações, limitações que cada ser humano teve e tem desde então. Claro que consideradas as diferenças de época. De forma alguma eles eram semelhantes aos primitivos homens das cavernas, das fantasias evolucionistas. Aliás, os evolucionistas, os intérpretes liberais das Escrituras, exibindo seus vieses, as suas ideias pré-concebidas, eles argumentam que o relato de Gênesis no início da humanidade não pode estar correto porque Adão e Eva, Caim e Abel e outros mencionados nos capítulos seguintes são muito avançados para terem sido os primeiros seres humanos sobre a terra. Além dos críticos dizerem que afirmações sobrenaturais, como terem falado com Deus, são coisas impossíveis, eles também alegam que o ser humano não poderia ter domesticado animais, como fez Abel, ou arado e plantado os campos, como fez Caim, muito menos inventado instrumentos musicais, ou haverem trabalhado com ferramentas de metal que nós encontramos logo no capítulo 4, versículos 21 e 22.
O relato bíblico é claro, entretanto, ao expressar que Adão e Eva eram extremamente inteligentes quando Deus os criou. Adão deu nomes a todos os animais, o que requereu elaborar um vocabulário bastante criativo. Os filhos deles aprenderam sobre pecuária, sobre agricultura, e passadas algumas gerações, ferramentas e instrumentos musicais já são mencionados na Bíblia. O relato de Gênesis, sucinto como é, fornece-nos um quadro bastante claro de pessoas bem desenvolvidas em termos de linguagem e de cultura geral. Os primeiros seres humanos, Adão e Eva, e seus filhos Caim e Abel, eles viveram e agiram como seres humanos semelhantes ao que nós somos hoje, guardadas as devidas proporções de evolução tecnológica e de outras áreas que nós desfrutamos hoje em dia e eles não. Isso posto, a título de introdução, vamos voltar os nossos olhos para as 3 realidades progressivas que a fé de Abel o levou a experimentar. Primeira delas, Abel ofereceu um sacrifício genuíno. Aconteceu, ao fim de certo tempo, agora estou lendo Gênesis 4, 3 a 5, Caim trouxe o fruto da terra, do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Eu sei que isso é um mistério para nós, e muita gente fica se perguntando, por quê, né? Caim e Abel, eles possuíam, raciocine comigo, eles possuíam um lugar para adorar a Deus. Uma vez que eles trouxeram ofertas, algum tipo de altar deve ter sido usado para que o sacrifício fosse feito. Não há menção de eles terem erguido esse altar. E parece provável que esse altar já existisse. Quem sabe, do lado oriental do Jardim do Éden, onde Deus havia colocado querubins e uma espada flamejante que se revolvia, de Gênesis 3, 24, para evitar que o ser humano reentrasse no jardim depois de lá ter sido expulso. Parece perfeitamente consistente com a graça de Deus que, desde o princípio, ele houvesse apresentado algum meio de culto a ser prestado a ele. Quem sabe esse altar tenha sido um precursor do propiciatório que mais tarde no tabernáculo seria o lugar do qual pecadores, através do sumo sacerdote, se aproximariam à busca de perdão e de propiciação diante do Deus Santo. Bem cedo na história humana, Deus prometeu um libertador. E, coerentemente, bem cedo também, Ele apresentou um meio de adoração e de sacrifício. Mas parece também que, além de um lugar para adorar a Deus, havia também um momento certo para essa adoração acontecer. A expressão "ao fim de certo tempo", Gênesis 4, 3, expressa a ideia de ao final de um certo período de tempo. Pode bem ser, portanto, que Deus havia designado o momento certo para essa oferta, esse sacrifício acontecer. Deus é um Deus de ordem e nós sabemos que séculos mais tarde Ele prescreveu datas específicas para a adoração a ser para Ele prestada. O fato de Caim e Abel irem sacrificar no mesmo momento é revelador. Pelo que o texto afirma, também sugere que Deus havia designado então um momento adequado para isso acontecer e nesse momento eles foram oferecer o sacrifício. Mas além de um lugar para adorar a Deus, além de um momento adequado para essa adoração,
certamente o mais importante seria como essa adoração deveria se processar, deveria acontecer. Não é difícil nós concluirmos que Caim e Abel nada sabiam a respeito desse como, exceto se Deus tivesse dado instruções a eles. Quem sabe através de seus pais, Adão e Eva. Quem sabe Adão e Eva teriam essa mecânica para passar para os seus filhos. Nós não sabemos quando isso se processou, mas de alguma forma eles aprenderam esse como deveria acontecer. Abraão sacrificou a Deus. Através de Moisés vieram rituais de sacrifícios complicados e demandantes da velha aliança. O cerne da nova aliança foi o sacrifício perfeito, feito uma vez por todas pelo Senhor Jesus Cristo, sobre a cruz do Calvário, como nós sabemos. É inconcebível, portanto, que Caim e Abel tenham acidentalmente tropeçado naquele ato de culto como uma forma de adoração a Deus. O fato de Deus ter aceito apenas uma das duas ofertas sacrificiais parece indicar que ele havia estabelecido um padrão para aquele ato de culto acontecer. Hebreus 11:4 diz: pela fé Abel ofereceu um sacrifício. E já que a fé vem pelo ouvir, como diz Romanos, Abel deve ter tido alguma revelação vinda da parte de Deus, na qual ele baseou a sua fé. Essa revelação, eu repito, pode ter sido dada a ele e mesmo até ao seu irmão Caim, pelos seus pais, como eu acabo de citar. Eles devem ter sabido, portanto, o lugar, o momento e a forma de adorarem a Deus, para que aquele sacrifício fosse oferecido. Não havia nada intrinsecamente errado com uma oferta de fruto da terra, como alguns podem sugerir. Aliás, a aliança mosaica incluía esse tipo de sacrifício depois. Mas a oferta de sangue sempre vinha primeiro. Porque as ofertas de sangue lidavam com o pecado. O ser humano que quisesse comparecer diante de Deus inteiramente santo para lhe ofertar, precisava primeiro lidar com o seu pecado. É assim que começa a vida de fé, com o sacrifício pelo pecado. Começa com o crer em Deus diante de quem nós somos pecadores, merecedores de morte, que precisamos, portanto, do perdão de Deus e que aceitamos o plano de Deus para a nossa libertação. Esse é o princípio da vida de fé. Foi com esse tipo de fé que Abel apresentou o seu sacrifício aceitável a Deus. Quando Abel fez o que Deus havia prescrito, ele demonstrou a sua obediência e reconheceu a sua pecaminosidade. Caim, por outro lado, foi desobediente e não se reconheceu pecador. Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, diz a palavra. Porque Deus havia prescrito um sacrifício de sangue. De alguma forma, Abel e também Caim sabiam o que Deus queria. A diferença entre os dois é que Abel apresentou o que Deus queria e Caim ofereceu o que ele mesmo resolveu oferecer para Deus. Abel foi obediente, Caim foi desobediente. Abel reconheceu o próprio pecado. Caim não reconheceu que era pecador diante de Deus. Abel se aproximou de Deus como se ele dissesse: Senhor, isso é o que disseste que querias. Prometeste que se eu trouxesse esta oferta, tu perdoarias o meu pecado.
Eu creio no Senhor meu Deus, eu reconheço o meu pecado e o remédio prescrito pelo Senhor. Ei-lo aqui na tua presença. Apesar de Caim ter o mesmo conhecimento dos requisitos de Deus, ele resolveu cultuar a Deus com independência. Como lhe deu na telha, vamos dizer assim. Seguindo a tradição dos seus próprios pais, que fizeram exatamente isso, ele fez o que ele bem entendeu. Ele não obedeceu a Deus. Não o que Deus ordenou. E ao fazer isso, ele estava negando a sua condição de pecador diante do Senhor. Preste bem atenção, porque aqui isto é sério e se aplica bem aos que frequentam igreja. Caim cria em Deus. Caso contrário, ele não teria trazido uma oferta. Ele reconheceu um ser supremo e até o fato de que ele devia a esse ser alguma espécie de culto, de adoração. Ele reconheceu a Deus, mas ele não obedeceu a Deus. Ele cria em Deus, mas ele não cria que precisava obedecer a Deus. Ele achava que podia se aproximar de Deus como bem entendesse. E esperava que Deus ficasse satisfeito e até impressionado com ele. Ao proceder assim, Caim se tornou o pai de todo tipo de religião falsa que veio a existir no mundo. Religião falsa é tentar você se aproximar de Deus por qualquer outra forma que não a forma prescrita pelo próprio Deus em sua palavra. A religião falsa declara: eu consigo satisfazer a Deus pelas minhas próprias obras. Por seguir os ensinamentos de Joseph Smith, fundador do mormonismo. Por seguir os ensinamentos de Charles Russell, o fundador das Testemunhas de Jeová. Ou chegar a Deus atingindo o nirvana, ou praticando a meditação de yoga, seguindo os conselhos de Chico Xavier, Allan Kardec, ou seguindo as tradições e os dogmas da Santa Madre Igreja. E por aí vai. Eu citei apenas alguns. A palavra de Deus é muitíssimo clara ao falar a respeito do Senhor Jesus Cristo como o único caminho providenciado por Deus. E esse versículo é um dos versículos que eu sugeriria que vocês decorassem com seus filhos. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Mais claro, impossível. A religião falsa diz que existe outro nome, outro caminho, ou melhor dizendo, outros nomes e outros caminhos, né? Ele sempre põe no plural a coisa. A religião falsa é qualquer caminho para se tentar chegar a Deus que o próprio Deus não tem ordenado. Provérbios 14:12 deixa esse perigo bem à mostra para nós. Há caminho que ao ser humano parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. É interessante nós observarmos que o conselho de que um caminho é tão bom quanto qualquer outro, esse tipo de conselho ele não parece ser aceito em outras áreas da vida, exceto na religião e na moralidade. Eu dou um exemplo para vocês. Quando você procura um médico,
por causa de algum problema de saúde que está atribulando você, o que você quer saber desse médico é a verdade. O que está acontecendo comigo, doutor? É claro que nenhum de nós gosta de ouvir um diagnóstico sombrio de uma doença que nos assusta. Mas qualquer pessoa sensata, ela haverá de preferir a verdade a viver na ignorância de alguma coisa que está acontecendo e pode acabar com a sua saúde e pode acabar matando essa pessoa. E uma vez conhecido o diagnóstico, nós queremos conhecer a cura certa. Não é uma cura, quem sabe. Para isso nós estamos dispostos aos maiores sacrifícios, até mesmo os financeiros que nos privam de economias que fizemos para outros fins. A gente tem que enfiar a mão no bolso para pagar tratamentos e remédios caros. E se o médico nos disser que nós voltemos para casa e façamos o que acharmos melhor com a nossa doença, sem ele mesmo nos orientar dentro do que ele passou anos estudando, certamente nós vamos ficar furiosos com ele. No mínimo frustrados. Nós nos sentiremos insultados por essa atitude daquele profissional. Afinal, nós o procuramos, nós buscamos esse profissional para ouvir dele as verdades médicas, digamos assim, que possivelmente ele conheça, verdades que podem nos ajudar, pois são fatos testados, comprovados, são confiáveis, mesmo sabedores que nós sejamos de que nem tudo na medicina é líquido e certo. O motivo pelo qual o mesmo raciocínio não é aplicado nas questões espirituais e morais é porque as verdades e padrões absolutos que Deus nos deu são simplesmente rejeitados pelo ser humano. Caim rejeitou os padrões de Deus e se tornou o primeiro apóstata. Caim não reconheceu o seu pecado e se recusou a obedecer a Deus, trazendo a ele uma oferta que Deus não requereu. Ele não se importava, na verdade, em prestar um culto a Deus. Desde que fosse do jeito dele, tudo bem, vamos lá prestar o culto a Deus. Por isso Deus rejeitou a oferta que ele apresentou e também rejeitou a ele. A desobediência de Caim e o estabelecer dos seus próprios padrões de vida foram o início do sistema mundano de Satanás neste mundo. Caim foi, conforme declara Gênesis 4,16, ele se retirou da presença do Senhor, diz o texto, e mergulhou numa vida de contínua obstinação, que é o cerne do mundanismo, da incredulidade, da idolatria. Por decisão própria, ele voltou as costas para Deus. E ele seguiu o seu próprio caminho. Esse caminho que leva à morte. Não faz sentido sentirmos pena dele, porque Deus recusou a oferta dele. Tem gente que fica olhando para o texto e diz assim, tadinho dele. Caim sabia o que Deus requeria. E ele era capaz de fazê-lo. Mas em vez disso, ele escolheu fazer, repito, o que lhe deu na cachola. Fazer o que o seu coração corrupto achava mais prazeroso. Porque, no fundo, ele queria ter mérito diante de Deus. Há muitos hoje que vivem sob o disfarce da religiosidade, até mesmo que se declaram cristãos, mas são pessoas que vivem negando obediência a Deus.
Na epístola de Judas, falando dos falsos mestres, nós lemos no versículo 11: ai deles, porque seguem no caminho de Caim. Caim é o exemplo do homem religioso, natural, não convertido, que crê em Deus, também crê na religião, mas do seu jeito, e que rejeita a redenção provida pelo sangue de Jesus. Falando de gente assim, o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 10, versículos 2 e 3, que eles têm zelo por Deus. Preste atenção, ele pode estar falando de gente que está dentro da igreja. Eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. A Bíblia é muito clara, minha gente. Ela não deixa a gente no ar. Além de ímpio e incrédulo, Caim era hipócrita. No fundo, ele não queria cultuar a Deus, apenas aparentar que ele estava fazendo isso. A oferta que ele apresentou foi uma atividade religiosa para atingir seus próprios objetivos e para realizar sua própria vontade. Ele era como o fariseu que subiu ao templo e Jesus o descreveu como quem orava de si para si mesmo. Ele agia como se fosse o patrão de Deus enquanto cultuava seu próprio ego. E como fariseu da parábola, Caim desceu para casa não justificado. Ao passo que Abel, como publicano penitente da parábola, desceu para casa justificado. Gente querida, Deus não é arbitrário, Deus não é excêntrico, Ele não é caprichoso. Ele não estava brincando com Caim e Abel. Ele não os tinha responsáveis pelo que eles não tinham conhecimento, nem pelo que não tivessem condições de fazer. O sacrifício de Abel foi aceito porque ele sabia o que Deus queria e ele obedeceu. Caim foi rejeitado porque sabia o que Deus queria, mas o desobedeceu. Obedecer é justo, desobedecer é maligno. Abel pertencia a Deus. Caim pertencia ao maligno, conforme diz 1 João 3,12. Abel ofereceu um sacrifício mais excelente porque este representou a obediência da fé. E ele trouxe ao Senhor o que de melhor possuía dentro do que Deus havia orientado a ele. Abel trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste, Gênesis 4:4. Na oferta trazida por Abel, o caminho da cruz foi primeiramente prefigurado. O primeiro sacrifício da raça humana, oferecido por um ser humano, foi o cordeiro oferecido por Abel. Um cordeiro por ofertante. Depois veio a Páscoa, mais tarde, quando um cordeiro foi suficiente para uma única família. Aí veio o dia da expiação, quando o cordeiro foi sacrificado por uma nação. Finalmente, na Sexta-feira Santa, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi oferecido pelo pecado dos homens, de todas as nações. Isso tudo para expressarmos que Abel ofereceu um sacrifício genuíno. Essa parte é a mais longa, vocês não se assustem. Em segundo lugar, Abel obteve justiça, diz o texto de Hebreus 11:4.
Ele apresentou um sacrifício pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. A única coisa que obteve justiça para Abel foi que, em fé, ele fez o que Deus disse para que ele fizesse. Essa é a única coisa que pode mudar o relacionamento de um ser humano com Deus. Não é quão bons nós podemos ser, mas se confiamos ou não em Deus. E isso que conta para Deus, é isso que conta para Deus. Essa confiança fica evidenciada na obediência que prestamos à sua palavra. Abel era pecador, assim como Caim. Mas é bem possível, bem provável até, que Abel fosse uma pessoa melhor do que Caim. Ele era provavelmente mais moral do que seu irmão, mais confiável, mais honesto e até mesmo mais cativante do que Caim. Eu arriscaria dizer. Entretanto, não foram essas qualidades de Abel que tornaram o seu sacrifício aceitável diante de Deus. Nem foi a falta dessas qualidades que fez com que o sacrifício de Caim fosse rejeitado por Deus. A diferença estava na maneira que tais ofertas foram feitas. Uma delas foi feita em fé obediente, a outra em incredulidade desobediente. A fé de Abel foi o tipo de fé que permite que Deus intervenha a nosso favor e nos torne, como diz o versículo, justos. A fé verdadeira é sempre obediente. Lá em João 8,31 nós lemos, Jesus disse aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Essas pessoas haviam crido em Jesus, mas elas não haviam confiado nele. Mais tarde isso fica comprovado. Confiança que Jesus disse seria marcada por obediência à palavra dele. Obediência não gera fé, mas fé sempre traz consigo obediência. E o desejo de uma vida reta, de uma vida justa diante de Deus. Judas escreve em sua carta, amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé que foi, de uma vez por todas, entregue aos santos. Pois certos indivíduos, cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo, se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. São pessoas ímpias, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano Senhor, Jesus Cristo. Judas, versículos 3 e 4. Não há como afirmarmos que temos fé em Deus se continuamente menosprezarmos a sua palavra. Abel obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto à sua oferta, não porque ele era justo, mas porque ele confiou em Deus. Uma fé que se manifestou em obediência. Abel era pecador antes de oferecer esse sacrifício. E ele continuou pecador depois que ele ofereceu esse sacrifício. Não teve muito tempo, né? Mas ele continuou pecador depois que ele ofereceu o sacrifício. Nem o Espírito Santo ele recebeu como nós recebemos hoje, quando nós colocamos a nossa fé em Jesus como nosso Salvador. Ao concluir sua oferta, ele continuou com os mesmos problemas que ele tinha antes, enquanto ele viveu. Ao concluir sua oferta, ele obteve a aprovação de Deus. E a justiça de Deus foi creditada a ele. A Bíblia declara que Abel foi salvo.
Isso nos leva à nossa última consideração. Abel ofereceu um sacrifício genuíno, ele obteve justiça de Deus e por isso Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. Por meio da fé, mesmo depois de for morto, ainda fala, diz a última parte do versículo 4. Quando Deus confrontou Caim, após ele ter matado Abel, ele disse, lá em Gênesis 4:10, Deus disse para ele, o que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama da terra para mim. Prestem atenção de como Deus fala aqui. Essa é a primeira fala de Abel, depois de morto. Ele falando com Deus, pedindo que o homicídio dele fosse vingado. Como nós lemos em Apocalipse 6:10 com respeito ao que acontecerá durante a tribulação com as almas debaixo do altar daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus. Da mesma forma, Abel pediu ao Senhor que vingasse o seu sangue. É o que a gente depreende dessa frase que Deus diz para Caim. A voz de Abel também falou a Caim pelo resto dos seus dias. Em Gênesis 4, 11 e 12, nós lemos Deus ainda falando com ele. Agora você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar o solo, ele não lhe dará a sua força. Você será fugitivo e errante pela terra. Em cada porção de terra que Caim colocou os pés e tentou cultivar, ele era relembrado do seu gesto cruel com seu irmão. A terra, na prática, rejeitaria a Caim, assim como ela é, como Deus rejeitara a Caim. E assim como ele havia rejeitado seu irmão e o matado. Abel, mesmo quando morto, continuou falando ao seu irmão, através disso que Deus diz aqui. Mas o significado primordial dessa expressão, ao final de Hebreus 11:4, me parece ser que Abel continua falando às gerações de cristãos que se seguiram até o dia de hoje. Essa me parece ser a ideia do autor, porque ele está falando de alguém que pela sua fé, ele deixou um legado para que nós seguíssemos. Ele continua falando hoje às pessoas. Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. E basicamente ele está dizendo três coisas. O ser humano se achega a Deus pela fé, não por obras. O ser humano precisa aceitar e obedecer à revelação de Deus acima da sua própria razão e vontade obstinada. E terceiro, o pecado é e sempre será severamente punido. Esse é o sermão perene de Abel ao mundo dos nossos dias, que ele vem pregando por milhares de anos a quem se dispõe a ouvir. E o título desse sermão, que bem que poderia ser o justo viverá pela fé. Isso é o que a vida dele levou, a vida que ele levou com Deus continua falando hoje para nós. Eu não sei se você hoje é um visitante que entrou aqui pela primeira vez, eu não conheço a todos. Ou, não sei se vocês transmitem pela internet o culto. Depois, ou se você depois está assistindo essa mensagem pela internet. Por outro lado, eu não sei se você passou a vida inteira aqui nessa igreja. Se você é um adolescente, um jovem, um adulto, ou mesmo um idoso, ouvindo pregações e mais pregações da palavra de Deus, seja presencialmente ou pela internet. Agora é hora de você se perguntar com toda honestidade. Eu me assemelho a Abel, buscando a Deus pela fé,
reconhecendo o meu estado de pecador, mas percebendo e crendo nas palavras de Jesus que afirma: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê o Pai senão por mim? Ou me assemelho a Caim? Compareço aos momentos de culto a Deus na igreja, conheço o que Deus diz na sua palavra, porque tenho professores zelosos na escola dominical e pregadores igualmente zelosos que não me deixam esquecer que crer em Deus, que Deus existe, não é suficiente, é preciso pela fé obedecer o que a sua palavra deixa claro para mim. Mas como a escolha é minha, eu prefiro fazer o que eu gosto. E com o perdão da expressão, Deus que se lasque. Eu sei que é uma palavra dura. E uma palavra que você vai dizer é muito improvável para encontrar uma pessoa que tem esse tipo de problema aqui dentro. Mas Hebreus 10, 30 e 31, nós temos o mais contundente alerta da carta de Hebreus aos que viviam como Caim. Para quem a palavra de Deus diz: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Nós não brincamos com Deus. É muito perigoso. Talvez nessa altura você esteja dizendo: pastor, tudo bem, eu não sou nenhum Abel. Mas também, pastor, Caim, faça-me o favor, né? Tá meio pesado o negócio aqui. Se você se posiciona assim, eu vou relembrar você do que Deus diz num outro texto em Apocalipse 3. Todos nós precisamos dessa autoavaliação. Ninguém aqui está livre de poder dizer: eu estou livre dessa. Eu estou seguro. Eu estou completamente seguro. Nós temos que olhar para a nossa fé e vermos aonde ela está nos conduzindo. O texto diz assim: conheço as obras que você realiza, você não é nem frio nem quente. Sabe quem gosta da coluna do meio? Olha aqui, ó. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem frio nem quente nem frio, melhor dizendo, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida, não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Eu não sou Abel nesse seu fervor espiritual, mas eu também não sou Caim. Quem é que vai dizer para nós quem nós somos? Segundo o apóstolo Paulo, só o reto juiz. É claro que nós podemos ter convicção da nossa salvação e devemos, mas nós não devemos parar aí. A salvação é o começo. Nós nos esquecemos tantas vezes de uma coisa chamada santificação, sem a qual nós não veremos a Deus. Ela é a comprovação de que nós pusemos a nossa fé em Jesus de forma genuína. Cuidado, é muito arriscado e perigoso apostar na vida de crente cristão morno. Eu estou me referindo àquelas pessoas que saem da igreja numa hora dessa e dizem assim: poxa vida, eu vim aqui para ouvir um negócio desse. Eu queria sair daqui, sabe, que fosse uma coisa que me deixasse up, que eu tivesse o início de semana assim, vamos lá. Quem sabe o início de semana que você vai ter vai ser um início de semana bem pensativo.
mesmo para as pessoas que, ao fazerem essa análise, elas têm a tendência de dizer: eu estou fora de prumo, eu estou precisando de ajuda. Esse versículo que eu vou ler agora vem logo depois dessa descrição que ele faz de que ele está pronto a vomitar a pessoa que é morna da sua boca. E o versículo final dessa lista diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Esse versículo, meus queridos, não está sendo dito num contexto de pessoas incrédulas lá do mundo. Ele está sendo dito para uma igreja no Apocalipse. E o querido reverendo Thompson, que foi um dos homens que ensinava a Bíblia como poucas pessoas na Palavra da Vida, que já está com o Senhor há vários anos, um dia eu sentei ao lado dele e ele mostrou para mim que esse texto está dizendo, repare, Eros, que nas outras igrejas ele está falando para coletividade. Aqui ele está falando para indivíduos dentro das igrejas. Leve isso para casa com você. Tenha certeza que Deus, Ele está pronto a perdoar qualquer pecado nosso. E Ele está pronto para um novo começo que a gente sente que precise ter. Vamos ter certeza que nós aproveitamos a oportunidade de imitar a fé de Abel. E assim a nossa vida continuará falando mesmo depois que nós partirmos para a eternidade. Haverá um legado que ficará para trás. E as pessoas poderão ouvir essa mensagem do nosso legado sendo pregada, como até hoje a gente ouve a mensagem de Abel sendo pregada. Amém? Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos porque a tua palavra, ela nos traz desafios bem contundentes, ó Pai. E os contrastes que a tua palavra apresenta para nós, eles não deixam dúvida de que não existe um meio termo. Ou nós somos sérios com o Senhor, ou nós não somos do Senhor. Que o Senhor abençoe esse povo que se reúne aqui nesta igreja, ó Pai. Que todos aqui, possam ter a certeza absoluta de que seu desejo é imitar a fé que Abel teve. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.